Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Esta é a sétima videoaula do conjunto de videoaulas sobre análise combinatória e nós vamos tratar aqui mais especificamente dos conhecimentos acerca de arranjos simples e arranjos com repetição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, né, gente? Bom, arranjos ou arranjos simples. Podemos caracterizar um problema de arranjos simples, ou simplesmente conhecido como arranjos também, tá? Como de calcular o total de sequências em que cada sequência é formado por termos distintos 2 a 2 de tamanho k. O que significa isso? Uma sequência com exatamente k termos, tá? Sendo que dispomos de n elementos, né? Claro que distintos 2 a 2, de um conjunto para escolha desses k termos da sequência. Então, se a gente dispõe de n para escolher k, né? N tem que ser no mínimo igual a k, né? Ou seja, n maior ou igual a k, tá bom? Então, pessoal, não precisa, na verdade, ser especificamente sequências, né? Mas o que acontece, né? Pode ser aí K posições, tá bom? K compartimentos, tudo bem, gente? K tipos, né? Podemos fazer K tipificações, né? Só que a gente dispõe de uma quantidade maior ou igual, né, a K. Essa quantidade a gente vai usar a letra N aqui, tá bom? Para falar dela. Bom, nada melhor que um exemplo para a gente entender do que se trata. Quantos são as possíveis senhas de 4 algarismos distintos, né? Algarismos esses do sistema de numeração decimal, gente. Bom, nós já estudamos aí o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Então a gente já sabe como resolver esse problema. Ora, professor, se a gente já sabe, por que você está falando? Eu estou mostrando para vocês o que são esses tais arranjos que muitas vezes caem nas provas aí do Enem, né? Com uma fórmula diferente, tá bom? Pensem comigo aqui, ó. Possibilidades. São um, 2, 3, 4 dígitos. Nós temos 10 dígitos no nosso sistema de numeração. Tem que ser distintos, então 10 possibilidades para esse, 9 para esse, 8 para esse, 7 para esse. Pelo princípio multiplicativo, né, princípio fundamental da contagem, a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 5.040, né, senhas de 4 algarismos distintos. Poderíamos ter usado aí simplesmente o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, o que a gente começa a perceber? Então o problema de arranjos é um problema que eu posso usar o princípio multiplicativo, um problema simples? É mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês, né, com esta videoaula. Bom, exemplo 2. Um grupo de 7 pessoas fundou um centro comunitário, né? Hoje em dia é mais conhecido aí como centro de bairro, na verdade, associação de bairro, tá? E será sorteada entre eles, né, entre esses 7, a primeira diretoria do centro. Essa diretoria terá um presidente, um tesoureiro e um secretário. Quantas possibilidades há para a primeira diretoria desse centro? Olha só, gente. Um presidente, um tesoureiro, um secretário. Vamos lá, né? Vamos resolver novamente usando o princípio fundamental da contagem. Olha, o presidente, eu vou começar pelo presidente, mas podia começar pelos outros. Tem 7 possibilidades, são 7 fundadores, né? O tesoureiro não pode ser o presidente, é claro, né, gente? Então vou ter 6. E o secretário não pode ser nem o tesoureiro e nem o presidente, então vou ter 5. Então, pelo princípio fundamental da contagem, há 7 vezes 6 vezes 5, que dá 210 possibilidades para a primeira diretoria do centro comunitário. Gente, o que nós percebemos aí com isso? Realmente o problema de arranjo simples, né? Também conhecido como problema de arranjos, é um problema redondinho, né? Onde a gente pode aplicar o princípio fundamental da contagem. E existe, pessoal, uma fórmula do total de arranjos simples de k elementos, né, com n elementos disponíveis, tá bom? O total de arranjos simples de k elementos distintos 2 a 2, sendo que há n elementos disponíveis, né, n maior ou igual a k, evidente, tá?
também distintos 2 a 2 pode ser calculado utilizando essa fórmula aqui, ó. É aí que eu quero enfocar com vocês, né? Aqui tem essa notação, né? Fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos k. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona, tá bom? Ó, fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos k. Não vou demonstrar, vou mostrar para vocês isso aí na prática. Bom, podemos resolver os exemplos 1 e 2, respectivamente, aplicando a fórmula conforme apresentada aqui, ó. Vamos lá, ó. Então, temos 10 elementos, vamos formar arranjo de 4 elementos dentre esses 10, fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 10 menos 4. Então, vou desenvolver o fatorial aqui do 10 até o 6, porque 10 menos 4 dá 6. Simplifiquei esses dois, fiquei com o princípio fundamental da contagem aqui. Tá vendo, gente? Princípio fundamental da contagem. Aí você já deve perceber que tem uma relação aqui, né, entre essas duas partes, tá bom, gente? Não vou entrar muito em detalhes nessa questão aqui da demonstração disso. Dá a mesma resposta, é claro, tem que ser. O problema aqui da primeira diretoria do centro comunitário tinha 7 pessoas, formar a diretoria de 3 dentre essas 7, né? Fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 7 menos 3, ó. Desenvolvi aqui até o 4, aqui, ó. 7 menos 3 dá 4, não é verdade? E aí deu os mesmos 210 aqui. Mostrei que a fórmula realmente ela aí funcionou para esses dois exemplos, mas ela funciona para todos, tá bom, gente? Então, né? Vamos aí agora falar de arranjos com repetição. Olha só. Um arranjo com repetição é um agrupamento, né, uma organização, tá bom? Podemos até falar também uma sequência, da mesma forma do arranjo, tá? Só que ela tem uma característica diferente, ó. Agrupamento de K elementos, não necessariamente distintos. Então pode ter todos iguais, é o que está dizendo aqui, né? Pode ter 2 iguais, 3 iguais, tá bom? E outros 2 iguais, tá? Sendo que há N tipos de elementos disponíveis e em quantidade K de cada tipo para serem agrupados. Por que em quantidade de K de cada tipo aqui, né? Porque é o seguinte, porque eu posso ter até todos esses K iguais de um mesmo desses N tipos aqui. É isso que é um arranjo com repetição. É muito simples mesmo, né? Vocês vão entender aí com exemplo, tá bom? Vamos lá, vamos para um exemplo aí. Quantas são as possíveis senhas de 4 algarismos do sistema de numeração decimal? Então, vamos de novo. Quantas são as possíveis senhas de 4 algarismos, né, do sistema de numeração decimal? Bom, vamos resolver isso aí usando novamente o princípio fundamental da contagem. Olha só, muito parecido com aquele exemplo 1, mas só que agora senhas de 4 algarismos, né? Não tem restrição, olha, gente, não tem restrição. Não precisa ser diferentes, né? Então, para o primeiro algarismo, dígito da senha, tem 10 possibilidades, porque existem 10 algarismos, para o segundo 10, para o terceiro 10, para o quarto 10 também. Pode ser 1, né? Pode ser 5, 5, 5, 5. Eu acho que eu falei um a mais, né? Mas tudo bem. Pode ser 1, né? 5, 5, 5, 5. Pode ser 7, 8, 7, 7. Né? Poderia ser qualquer uma dessas aí, tá bom? Então, pelo princípio fundamental da contagem, olha só. A 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Que é 10 elevado a 4, vocês já sabem disso, né? Só coloquei aqui para a gente lembrar, né? Isso dá o quê? 10.000 senhas de 4 algarismos, né? Não necessariamente distintos. Pode ser todos iguais, 2 e 2, 3 e 1 diferente, né? Pode ser todos distintos também, não é verdade? Bem simples, não é mesmo, esse problema? E aí, da mesma forma, nós vamos falar sobre aí uma fórmula do total de arranjos com repetição de K elementos com N elementos disponíveis. Olha. O total de arranjos com repetição de K elementos não necessariamente distintos, sendo que há N tipos de elementos disponíveis em quantidade K
de cada tipo, né, para serem agrupados K a K, pode ser calculado, esse total, né, pode ser calculado utilizando essa fórmula aí, ó. Então, A e R aqui, né, arranjos com repetição, né, arranjos de tamanho K, né, sendo que há N elementos disponíveis, ó, N vezes N vezes N vezes N, ó, K fatores N, né? Por quê? Porque aqui, ó, a sequência, né, a organização, o grupamento tem tamanho K, né? Então, por isso, para cada um desses K aqui, eu tenho N possibilidades. Então, se eu tiver o mesmo tipo, eu tenho que ter no mínimo quantidade K, né? Verdade? De cada um deles, igual eu mencionei na caracterização desse tipo de problema. Ou seja, isso aqui é igual a N elevado a K, né? Será que ficou claro, pessoal? Observem aí, verifiquem que... Vamos voltar aí ao exemplo para vocês verem que realmente isso aí se aplica, né? Bom, então a gente tinha lá que formar a senha de 4 dígitos, né? Não necessariamente distintos, né? Então poderíamos resolver o problema proposto no exemplo 3 aplicando a fórmula apresentada anteriormente da seguinte maneira aí, ó. Arranjos com repetição, né? Sendo que a gente tem 10 elementos, né? Em quantidade 4 de cada um no mínimo, né? E os arranjos são de tamanho 4, né? 10 elevado a 4, 10 mil. Simples assim, aplicaríamos a forma dessa maneira, tá bom? Olha, gente, uma observação aí para vocês entenderem bem o objetivo dessa videoaula, tá bom? O que vocês devem absorver aqui? Os problemas de arranjo são os tipos de problemas, né? De contagem mais fáceis de serem solucionados, né? Ou seja, problemas redondinhos, sem restrições, né? Em que podemos utilizar o princípio multiplicativo. Pois se você sabe utilizar o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, e acredito que nesse ponto do curso já sabe relativamente ou muito bem, então vai resolver qualquer problema de arranjos com os pés, gente, nas costas, tá bom? Outras notações aí, por exemplo, para arranjos simples, né, que é essa fórmula, por que eu estou falando isso? Olha, gente, de vez em quando cai no Enem em vestibulares, tá bom? Outras notações para essa fórmula de arranjo são desse tipo aqui, tá? Pode variar aqui, por exemplo, letras, né? Pode aparecer um M, né? Um R, um P, que eu já vi muito aí, né? Porque autores divergem, não usam uma única notação, que seria muito mais fácil para os alunos, tá bom? E outras, essa para arranjos simples, né? E para arranjos com repetição, tá bom? Além dessa aqui que eu apresentei para vocês, tem esse formato aqui com parênteses, né, para falar que arranjos com repetição, né, muito similar, né? Tem assim, parecida com essa, tem assim, né? Tem assim também, e também tem outras, né, baseadas em outras letras aí, formas, formatos, tá bom, gente? Mas geralmente mudam as letras, né? O formato é sempre esse aqui, total de elementos, tá? Fatorial do total de elementos dividido pelo fatorial da diferença, né, do total de elementos e a quantidade que será usado, né, em cada arranjo, tá bom? E a mesma coisa por arranjo com repetição, o total de elementos elevando a quantidade de elementos de cada arranjo, tá bom? Bem, olha só esse exemplo 4, né? Muito simples, olha. Quantos são os números naturais de 3 algarismos que possuem ao menos um algarismo 7 no numeral? Né? Gente, tem que ter pelo menos um 7, não é verdade? Aí nós trabalhamos aqui com aquelas restrições. Dá para utilizar o princípio fundamental da contagem, né? Mas as fórmulas não têm aplicação direta para resolver um problema desse, né? Apesar de ser um problema de arranjo, mas tem restrição. Então, gente, vamos usar o princípio fundamental da contagem, tá bom? Tentem resolver aí, porque o objetivo não é esse. Eu estou falando de arranjos aí, né? Arranjos com repetição e arranjos simples, né? Mas olha esse outro exemplo muito simples também, ó. Quantas são as senhas de 6 dígitos que não possuem dígito 0 ou 9 no início e tampouco no final, né? Gente, 6 dígitos, então o primeiro dígito ali tem que ser diferente de 0 e de 9.
O último dígito, né, o sexto dígito, também tem que ser diferente de 0 de 9. Posso usar qualquer um dos 10 dígitos no segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Mas só 8 no primeiro e 8 no segundo, né? Não está falando que tem que ser dígitos distintos, tá bom? Então, muito simples a gente usar o princípio fundamental da contagem, né? Mas se a gente não usar, né? Aí tentar usar a fórmula vai complicar a vida de vocês, tá bom, pessoal? Vamos continuar. E né, chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, poste nos comentários, tá bom? Estarei à disposição aí para esclarecer. Tá? É, vou guardar vocês aí, tá? Na próxima videoaula. E também, gente, eu estou postando alguns desafios. Dê uma olhada lá. Fala se você gostou, se não gostou, se você quer um desafio diferente, tá bom, pessoal? Então é isso. Tudo de bom a todos.